Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco, 25 de agosto de 2011, Dia do Soldado. À nossa direita, um quadro que homenageia o soldado brasileiro. Notem que esse soldado brasileiro aqui, retratado, em pinceladas amadorísticas, porta uma arma, um fuzil de assalto, que naturalmente o soldado tem de utilizar para a defesa da pátria, assim como o policial tem de usar para a defesa da sociedade. E assim como as pessoas de bem devem ter o direito de usar também, de se necessário portar, em defesa de si próprios, em defesa do lar, em defesa da vizinhança. Eu quero começar o programa de hoje comentando duas participações importantes e críticas. Numa delas, o primeiro parágrafo é: pela enésima vez, fica esta choradeira em volta do Estatuto do Desarmamento e das 1000 modificações que nele se propõem ou inventam, sem que isso tenha muito objetivo, sem que se tenha mesmo um rumo. E segue a crítica por aí, perguntando ao PLD e ao Movimento Viva Brasil também, que é citado na pergunta, afinal de contas, qual é a proposta e indicando, na opinião do nosso participante, que não temos rumo. Um outro participante nos alerta de que as propostas e debates em torno do tema do Estatuto do Desarmamento são inúteis porque o que deve acontecer, na opinião dele, é a revogação pura e simples do Estatuto do Desarmamento. Então vamos comentar esses assuntos. Em primeiro lugar, parece ser a opinião do nosso primeiro participante que o Legítima Defesa em Foco está suave demais. Não é assim. O que nós mantemos aqui é um canal de debates aberto. É um canal de manifestação de opiniões, de discussão de problemas, de exame da legislação, de atendimento aos nossos participantes e um canal também que procura levar a debate fatos relacionados à questão da legítima defesa, relacionados ao desarmamento, às chorosas campanhas de desarmamento e ao propósito que tem efetivamente o governo, que tem efetivamente o atual poder de desarmar a população, desarmar as pessoas de bem. Nesse sentido, o programa tem a sua utilidade social e nós devemos levá-lo para que ele seja, como eu disse, um canal de debate, de reivindicação, mas também um canal de pressão. Porque imaginamos que cada um dos nossos participantes seja um multiplicador, seja um debatedor e seja alguém que mobilize no seu segmento social a necessária pressão onde ela tem de ser feita, que é lá no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, que votam as leis, que votaram na calada da noite em 2013, em 23 de dezembro de 2013, e aprovaram esse Estatuto do Desarmamento extremamente desfavorável às pessoas de bem, que dificultam, pela pressão do Poder Executivo, a necessária reforma do Estatuto do Desarmamento com base no resultado do referendo de 2005. Nesse sentido, portanto, o programa tem muita utilidade social no meu modo de ver. E para aqueles que pensam que somos macios, eu devo lembrar alguns episódios dos anos recentes. Em 2005, por exemplo, durante a campanha do referendo, antes do referendo, eu levei à repercussão via internet uma notícia da imprensa devidamente confirmada de que um elemento do alto escalão do poder na República era possuidor de armas de fogo e praticava tiro. Posteriormente, 3 anos após o referendo, novamente fiz a mesma coisa com relação a uma matéria do jornal do SBT, mostrando que outro personagem do Ministério Presidencial, do Ministério da República, embora trabalhasse pelo desarmamento das pessoas de bem, possuía 2 armas de fogo registradas no SINARME em seu nome. Tudo isso devidamente documentado, para que não haja dúvida nenhuma. Eu tenho comigo aqui os documentos, para que as pessoas não se preocupem com a possível repercussão das afirmações que faço. Eu as fiz em 2005 e 2008. E em 2007,
num episódio que também levei a seu conhecimento pela internet, estive, sem ter sido convidado, juntamente com Benê Barbosa, que é o presidente do movimento Viva Brasil, numa audiência do Ministério da Justiça, presidida pelo secretário-geral daquela pasta. Era uma audiência supostamente pública, mas na verdade era uma audiência só com os amigos do desarmamento, uma audiência para a qual só foram convidados os representantes de movimentos, de ONGs, como o famigerado Viva Rio, o famigerado Sou da Paz, ONGs desarmamentistas financiadas com euros e dólares do exterior, como cansamos de denunciar aqui. Nós comparecemos sem ser convidados. E se lembram bem da narrativa, o que aconteceu naquela reunião foi o que o secretário-geral do Ministério, pensando que estava apenas entre os amigos desarmamentistas, porque não tinha sido informado por sua assessoria da presença de Benê Barbosa, da minha presença, logo deixou cair a máscara e falou com toda clareza que o propósito do governo era o desarmamento, apesar do resultado do referendo. Escrevi isso naquela época, reafirmo e tenho documentação e, evidentemente, testemunhas para provar. Portanto, não há que nos preocupar com a questão jurídica relacionada a essas afirmativas. No entanto, eu lembro ao nosso participante que faz essas críticas que para escrever o que escrevi em 2005, para escrever o que escrevi em 2008, para participar daquela audiência sem ser convidado em 2007, eu tive que correr riscos consideráveis. Benê Barbosa teve de correr riscos consideráveis. Em 2005 eu não tinha mandato parlamentar. Em 2008 não tinha mandato parlamentar. Em 2007 não tinha mandato parlamentar. Não tinha um diploma de jornalista, por exemplo, que me permitisse fazer a crítica de caráter jornalístico, até sem citar a fonte, até sem identificar a fonte, que é uma garantia constitucional do jornalista. E isso, amigos, exige, eu posso lhes assegurar, um pouco de coragem. De modo que as críticas são muito importantes para burilar aquilo que nós pretendemos que seja o resultado do programa Legítima Defesa em Foco. Mas nós devemos também manter os pés no chão para a realidade. Em relação ao nosso outro participante, que afirma que tem que ser revogado puramente, plenamente, totalmente o Estatuto do Desarmamento, eu lembro que isso é uma inviabilidade. Esse é um objetivo que não pode ser obtido. E mais, o problema do Estatuto do Desarmamento é que ele é focado e voltado, e toda a atividade governamental prova isso, para desarmar as pessoas de bem, para desarmar os brasileiros, homens e mulheres de valor que constroem, trabalham, fazem a riqueza do futuro do nosso país, mas não têm o direito da posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa do lar, para a defesa da família. Esse é o ponto ruim, a parte ruim do Estatuto do Desarmamento, assim como todas aquelas pretensões de controle absoluto de munição produzida, marcação de munição e aquela parafernália de bobagens que não produzem efeito prático. Mas ele tem um componente de controle da criminalidade. Quem é que vai negar que deve haver uma lei para punir o criminoso que porta uma arma de fogo preparado para cometer um crime? Para punir o criminoso que porta uma arma de fogo oriunda do tráfico ilegal de armas de fogo, uma arma de fogo oriunda do contrabando, uma arma de fogo que tenha sido furtada ou roubada de um cidadão de bem. Para isso tem de haver uma lei. Tem de haver uma lei que puna o criminoso, que puna aquele que vive do crime, e não o cidadão comum. Então nós precisamos pesar e medir os aspectos dessa lei e precisamos nos lembrar de que existe necessidade de haver uma lei que controle a criminalidade, que controle o armamento em mãos dos criminosos, mas não pressione, não encurrale, não oprima, como faz o Estatuto do Desarmamento, o cidadão de bem. E o programa existe exatamente para manter aceso o debate, para manter alertas os nossos participantes e todas as pessoas de boa vontade que examinam a atualidade do Brasil e sabem o que pode acontecer. O que quer o governo, o que quer o atual poder, num experimento social revolucionário, é exercer o controle social, desarmando as pessoas
que interessa desarmar, mas, por outro lado, mantendo armados aqueles que são os amigos do rei. E isso eu nunca deixarei de afirmar. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.